Vamos lá. Hoje vai ser Yu-Gi-Oh, velho. Yu-Gi-Oh! Iceberg de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, anime e mangá somente, do canal do Sagu. E depois nós vamos pro filme do Bona. Enquanto isso, tá comendo aqui, né, velho? Tem que jantar, né, velho? Um jantar fode tudo. Vamos lá. Qualidade full e praia. É? É? Sago fazendo vídeo de iceberg. Virou Deve ser o moda. aquecimento global. Boa noite, Bona. Sei muito bem que 90% de vocês já sabem disso, mas pros que não sabem, icebergs são essas listas de fatos ou curiosidades ou histórias sobre determinado tema, organizadas em grupos, indo do mais conhecido, a ponta do iceberg, ao menos conhecido, a base do iceberg. Geralmente os icebergs que se acham no YouTube são de coisas bem sinistras, mas não tem nada de sinistro no meu, porque eu sou cagão. E eu acho que também não preciso apresentar Yu-Gi-Oh! Duel Monsters pra vocês. O anime de 2000, animado pelo estúdio Gallop e produzido pela empresa Nihon Ad Systems, adaptando maior parte do mangá de Kazuki Takahashi, sobre um menino e seu encosto egípcio de 3.000 anos que jogam card games juntos pra desvendar os mistérios por trás de bijuterias. É famoso, é querido, algumas pessoas já fizeram séries de mais de 20 vídeos comparando as duas versões, etc, etc. Não vou entediar vocês com informações tão básicas sobre ele. Falando em encosto, tem um filme muito bom que a gente tinha que ver, agora que eu lembrei. Chamado, acho que é Espíritos. A morte está ao seu lado, alguma coisa assim, ou Spirit, sei lá, eu não lembro. Sendo tão popular assim, claro que tem alguns icebergs legais à solta pela internet feito por fãs, mas eles nunca são só sobre o primeiro anime e o mangá. Eles geralmente são sobre a franquia como um todo, incluindo o card game e os animes e mangás pós Takahashi. E eu não tenho absolutamente nada contra essas coisas. Eu tenho todo o respeito do mundo por seu Yu-Gi-Oh! Favorito pós-Duel Monsters. E por seu arquétipo de deck isso aí, favorito. Mas eu não sou muito do... Inclusive, né? Pode aprender como que é um verdadeiro fã defende sua obra, velho. O Bona, fã de um Mineco desmentindo os outros. Eu, fã de One Punch Man, desmentindo o Otaku Verso. E o Aguerra lá, não sei se ele é fã de Medak, ele tá desmentindo lá também. Seu arquétipo de deck favorito. Mas eu não sou muito do TCG e eu já vendi a minha alma pra turma do Yugi, então eu estou por isso que é bom conhecer a obra, velho. E é sobre eles que eu quero falar. News. Então, fiz o meu próprio iceberg, majoritariamente sobre o anime de 2000 e o mangá, com uma pitada de outras coisas relacionadas aqui e ali. Sem mais delongas, vamos logo pra esse negócio. Monstros de Duelo é o card game central de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que eu vou passar a chamar só de Yu-Gi-Oh! Daqui pra frente. Jogado por virtualmente todo mundo. O mangá, na verdade, inicialmente focava em vários jogos diferentes, mas a molecada adorou o card game que o autor apresentou em um dos primeiros capítulos. Por isso que eu sou contra a cultura de refutamento, velho. Se você quer refutar os outros, tenha muita certeza do que tu fala, velho. Mas a molecada adorou o card game que o autor apresentou em um dos primeiros capítulos. E os investidores também adoraram, e ele virou a obra inteira. E, naturalmente, uma versão adaptada, real dele, seria produzida nesta nossa limitada realidade, que nós conhecemos como o jogo Yu-Gi-Oh! Estampas Ilustradas. E como todos bem sabemos, todo mundo no Brasil chama assim. Mas o interessante sobre Monstros de Duelo é que, originalmente, o nome não era esse. No mangá, o jogo se chama Magic and Wizards, uma provável mistura do card game Magic the Gathering com o nome da empresa que produz Magic the Gathering, a Wizards of the Coast. Esse nome foi trocado para Monstros de Duelo na hora de adaptar o mangá pela primeira vez, provavelmente para evitar problemas com direitos autorais, e o nome pegou. Todos os animes de Yu-Gi-Oh! Usam, e todos os mangás pós o original também deixaram o Magic and Wizards pra trás. Se tu prefere viver numa mentira, descanse em paz. Né? Não. Kazuki Takahashi, nascido Kazuo Takahashi, é o criador do mangá de Yu-Gi-Oh!, que deu início a tudo. Amante de jogos de tabuleiro e RPGs de mesa,
O mangaka começou a serializar Yu-Gi-Oh! Na revista Shonen Jump semanal em 1996, continuando até 2004. Yu-Gi-Oh! Foi Caralho. o primeiro e O único traço do Yugi grande ali. título dele. Antes dele, Takahashi só lançava vários, hoje bem esquecidos, one-shots, os quais ele mesmo descreveu como fracassos em uma entrevista para o site Time for Kids em 2002. Após o término de Yu-Gi-Oh!, ele não fez morreu, velho. tanta Ninguém liga pra Yu-Gi-Oh! coisa, Não, essa é a mas verdade. também não parou de fazer coisas. Além de continuar fracasso. envolvido com o Yu-Gi-Oh!, desenhando alguns cards e sendo consultor para algumas das temporadas seguintes, ele também desenhou o one-shot Drump, que é basicamente Yu-Gi-Oh! De novo, só que o Aten Galera é me um dragão matou nos nele. comentários agora. O mangá de mistério The Comic, que é escrito com Q no final e não com C. E por fim, uma história para colaboração entre a Marvel e a Shonen Jump Plus, chamada Secret Reverse, estrelando o Homem-Aranha, que é praticamente Homem-Aranha vs Yu-Gi-Oh! O que provavelmente foi incrível pro Takahashi, porque das poucas coisas que sabemos da vida pessoal dele, está o fato de que ele adorava HQs americanas. Me irrita mesmo, Mas, velho. infelizmente, no dia 4 de julho de 2000, Eu não lembro qual foi o canal, se foi o Super 8 ou foi outro que eu vi. Acho que foi o Super 8 mesmo, sobre que faz crítica sobre cinema. Pode ter sido outro, não me recordo, tá? Onde eu ouvi essa dissertação. E aí eu concordo muito, cara. Pô, pior obra é aquela que te deixa puto, mano. Se a obra já te deixa puto, nervoso, já tem coisa... Eita, perdão. Eita, já tem coisa errada aí, velho. Tá ligado? Nossa senhora. Talvez eu tenha visto no Piuí, talvez, mano. Que é a questão de ser o personagem burro, tá ligado? Tal do personagem burro. Quando você assiste, por exemplo, um filme de terror, você tá um filme... sei lá, um filme coreano de zumbi aí. Uma coisa que irrita bastante, não só coreano, mas qualquer outro filme de zumbi, às vezes, quando acontece, é que os caras têm a mania de botar pra se defender a porra do braço na boca do zumbi, velho. Isso irrita de uma maneira, velho, quebra completamente a imersão. Às vezes você tá na obra ali, sei lá, num momento de tensão, pô, o zumbi tá correndo atrás do cara ali, né? No filme de terror, filmes de terrores, por exemplo, né? Você tem que estar imerso na parada ali, sentindo a tensão, o drama. Aí o personagem começa a fazer tudo começa a ser o personagem mais burro da fase do universo. Quebra completamente a imersão. Que você começa a ficar irritado, velho. Puto pra caralho. Pô, não é possível. Um ser humano não pensa assim, cara. Pelo amor de Deus, tá ligado? Aí já começa um defeito muito grave do filme, tá ligado? Porque aí, tá ligado? O tal do pegar na emoção. É meio que isso, só que é emoção ruim, né, velho? Que vai você odiar o que você tá assistindo, tá? Não deixa de ser prazeroso, tá ligado? É foda isso. HQs americanas. Adolescente, Mas, filme de terror, essas infelizmente, porra assim. no dia 4 de É uma julho de pior decisão 2022, possível, velho. Kazuo Takahashi foi tragicamente encontrado morto nas praias de Nago, Okinawa, após heroicamente Então. tentar salvar pessoas que estavam presas em uma Pô, se vala no irrita mar. pra caralho, Ele velho. tinha 60 anos, mas ficará eternamente imortalizado em sua obra e no enorme legado dela. Pelo menos até a mudança climática acabar com todos nós, mas não vamos pensar nisso agora. Esse brasileiro passava fome, né, 4Kids velho? Entertainment foi uma empresa estadunidense responsável por adaptar animes para o público norte-americano. Essas versões eram frequentemente exportadas... Ah, lembrei um que a galera gosta muito. Esse, assim, é questão minha, tá? Eu acho overrated, não sei como é que fala, né? Que é muito hypado, mas eu não acho isso tudo. Eu acho que tem muitos efeitos. É uma série de zumbi da Netflix que se passa numa escola. Teve até sua fama aí, alguns canais do YouTube começaram a comentar sobre, até o Ned falou, também fez vídeo sobre. Um de zumbi lá que se passa numa escola. Ficou bem popular na Netflix. Cara, eu fui contra a maré, cara. A galera gostou pra caralho, mas eu não achei isso tudo, não. Eu achei legal. Mas, cara, sei lá, eu achei muito bobo, cara, tá ligado? Muito besta, velho. Sei lá, me incomodou os personagens, tá ligado? Sei lá, não me pegou não, mano. para outros países também. E esse foi o caso com Yu-Gi-Oh! Pra gente. A versão que recebemos foi a versão da 4Kids. A empresa era infame por ser extremamente intrusiva com suas adaptações. Vários personagens tinham seus nomes trocados, a trilha sonora era 100% substituída por composições americanas
e vários elementos que eles julgavam como violentos, assustadores, sexuais ou japoneses demais eram censurados. Aí é eu, Yu-Gi-Oh! né, Ainda falando sofreu japonês um isso. pouco mais que o típico anime da 4Kids, porque, por algum motivo, o diálogo Tem foi que pegar aquela frase do severamente Peter lá que é bom xingar retrabalhado. japonês, velho. Do tipo, muito do texto não era só liberalmente adaptado, mas 100% trocado por coisas totalmente diferentes mesmo, causando alterações permanentes à trama. Era bem radical. A empresa foi responsável por localizar todo o anime de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, além de GX, 5Ds e Zeal. Ali no meio da localização de Zeal, a 4Kids faliu e hoje não existe mais. Mas, infelizmente, seu legado segue vivo com a Konami Cross Media New York, a empresa responsável por adaptar Yu-Gi-Oh! Pós-Zeal, e que é basicamente 4Kids 2.0. Enfim, só pra deixar avisado, alguns dos outros itens neste iceberg serão sobre coisas que a 4Kids mudou ou mexeu. Como, por exemplo... No decorrer Mundo de das Yu-Gi-Oh!, Trevas. personagens que portam relíquias do milênio usam elas para transformar as partidas em Jogos das Trevas, onde os monstros são reais e os jogadores sofrem punições criativas ao perderem, ou até Sim. durante o duelo mesmo. Essas partidas, às vezes, acontecem numa bolha de escuridão, e, às vezes, o perdedor fica preso numa outra dimensão do mal. Esse é o domínio das trevas, conhecido como Mundo das Trevas, ou só Trevas na versão japonesa. Ele é infame na adaptação americana, porque a 4Kids usava ele para esconder quase todas as mortes não sobrenaturais do enredo. Até o ponto do ridículo, como quando um duelo estilo Jogos Mortais, em que o perdedor teria as pernas cortadas por uma serra, virou um duelo com discos mágicos que mandariam o perdedor pro domínio das trevas se tocassem nele. Divertidamente, hoje em dia eu vejo Caralho. alguns gringos usando ir pro domínio das trevas como metáfora pra morrer, pra driblar os filtros do YouTube, o que é tão divertido, sabe? Demos a volta completa. As Relíquias do Milênio são 7 objetos mágicos criados no Egito Antigo pelo pai do Atem, o faraó que possui o Yugi, através do sacrifício de muita gente inocente. Cada uma delas tem um poder individual, mais ou menos. Aí que tá, algumas relíquias são bem claras quanto ao que fazem, enquanto outras são bem mais nebulosas. Por exemplo, a Vara do Milênio controla mentes, o Olho do Milênio lê mentes, o Talk, ou Colar do Milênio, vê o futuro. Mas quando você chega em coisas tipo o Enigma ou o Anel do Milênio, vira uma coisa meio... Depende do que o Takahashi tava afim naquele dia. Por exemplo, o Anel do Milênio pode prender pessoas num jogo de RPG de mesa e também é um radar para achar outras relíquias e pode materializar monstros e etc. Aliás, vamos falar de nomes. Em primeiro lugar, do Milênio não é uma tradução super boa do original Sennen, que literalmente significa que tem 1000 anos. Cara, eu tentei traduzir aquele bagulho de One Punch Man lá, velho. Eu não consegui, velho. Eu botei... Na hora que eu vi aquele alfabeto inteiro assim, velho, na tela assim, eu olhava o símbolo que eu tinha que digitar e eu não achava o símbolo, velho. Eu desisti, velho. Fiquei 10 minutos naquilo ali. Não sei escrever uma frase, velho. Eu desisti, velho. Porra, fudeu. Original Sennen, que literalmente significa O japonês é que difícil tem pra 1000 caralho, anos. velho. Uma tradução mais correta seria milenar, que até foi usada algumas vezes na nossa muito indecisa dublagem. Falamos dela depois. Além disso, o Sennen Puzzle do Yugi dá pra argumentar que devia ser quebra-cabeça milenar. Mas eu sou da opinião que Enigma funciona perfeitamente também. Se você pensar no Enigma sendo o mistério do nome do faraó, não só o ato de montar a mini pirâmide. Mais uma curiosidade sobre elas é que, na versão japonesa, algumas delas têm nomes diferentes, mais antiquados, quando elas aparecem no último arco, que se passa no Egito Antigo. Por exemplo, em vez de Sennen Rod, o cetro do milênio, é o Shakujo do milênio. Shakujo sendo aquele cajado que monges budistas usam. O Olho do Milênio é sempre lido em inglês no presente, como Millennium Eye,
porque o seu dono, o Pegasus, é americano e adora jogar inglês aleatório no diálogo. Mas no último arco, ele usa a palavra japonesa para olho, gun. E o Enigma, antes de ser o Enigma, era chamado só de Pingente do Milênio. A versão americana ignorou tudo isso. 2 dos filmes tentaram emplacar uma 8ª relíquia do milênio. O filme de 2004, com a Pirâmide de Luz, do Anubis, e o Lado Negro das Dimensões, com o Cubo Quântico do Diva. Mas, sei lá, eles não batem com a estética, cara. A estética. Ok, eu sei que eu disse que eu não ia falar sobre os cards, mas estas cartas são importantes como elementos de enredo no anime, então eu acho que tá valendo. Slifer, o Dragão do Céu, conhecido como Osiris, o Dragão do Céu em japonês, Obelisco, o Atormentador, Obelisk, o Soldado Divino Gigante em japonês, e o Dragão Alado de Ra, conhecido como o Dragão Alado Divino de Ra em japonês, são as 3 Esses cartas são aqueles que a gente viu se no tornam GX, extremamente importantes para a trama do arco da Battle City, ou Batalha da Cidade. Elas foram criadas por Pegasus, que se sentiu absurdamente inspirado a criá-las após ver tabuletas com as 3 criaturas em uma tumba relacionada ao faraó Atem. Mas todos os envolvidos nessa escavação acabaram mortos sob circunstâncias misteriosas. O Pegasus não foi morto, mas teve experiências bem ruins. E Shadi, o plot device mais conveniente que já plot deviceou, fala pro nosso querido Caolho reenterrar as cartas para apaziguar os deuses. E ele fez isso. Você vê que os monstros são realmente holograma, velho. A partir do momento que ele fica parado naqueles prédios que tem painéis de vidro e não quebra nada, velho. Do Caolho reenterrar as cartas para apaziguar os deuses. E ele fez isso em 3 lugares diferentes e deu certo. Mas aí depois o Merrick resolve roubar elas para executar o seu plano de vingança, etc, etc. Esse é o enredo da obra. Ah, e elas também são necessárias para desbloquear as memórias do Atem. Mas cada uma tem um certo número de efeitos próprios, com o Ra, que acaba virando a única carta deus do Merrick, tendo o maior número de efeitos, todos progressivamente sendo tirados do cu sempre que o Takahashi queria fazer o Ra parecer mais perigoso e intimidador. E uma curiosidadezinha divertida. Na versão japonesa, o título oficial desses 3 é Sangenshin, que traduz para algo tipo 3 deuses lendários. Mas 90% do tempo eles são só chamados de cartas deuses mesmo. Bom, na versão da 4Kids, eles sempre tomam o cuidado de nunca chamar eles de cartas deuses, mas sim de cartas de deuses egípcios. Esse adjetivo carrega muito peso. A TV gringa infantil na época preferia evitar referências ao cristianismo nos desenhos para não pisar no pé de ninguém. Então, deixar bem claro que o deus é egípcio toda vez foi a única forma que eles acharam para sequer poder falar a palavra deus no anime. Depois que você nota isso, fica muito engraçado assistir. Eles nunca deixam de usar o adjetivo na dublagem, nem uma vez. A localização americana da 4Kids, como eu comentei, mudou um monte de nomes de personagens, e eu quero destacar alguns deles. Os mais importantes foram mantidos, na maior parte. Yugi, os irmãos Kaiba, o Merrick. Apesar de que, como ele é egípcio, é bem provável que o jeito certo de escrever o nome dele devia ser Malik e não Merrick. Mas enfim, agora que eu já comecei a chamar de Merrick, preciso ser consistente. Já os outros... Katsuya Jonouchi virou Joey Wheeler. Pô, o pior é que eu pesquisei sobre os vilões mais icônicos, velho. Eu jurava que o Pegasus ia estar em primeiro, velho. Ou talvez o Kaiba, mano. Me surpreendeu o Merrick tá em primeiro, velho, como mais icônico, assim, eleito pelos fãs, velho. Cara, eu não lembro dele no anime, mas eu jurava que sei lá, eu vendo pelos vídeos assim que eu já vi, eu não acho ele nada demais, mano, sei lá. Eu sou muito mais o Pegasus ou o Kaiba, principalmente o Kaiba depois daquele filme, velho, muito foda. Os outros... Katsuya Jonouchi virou Joey Wheeler, Anzu Masaki virou Thea Gardner, Hiroto Honda virou Tristan Taylor, Shizuka Kawai virou Serenity Wheeler. Sim, na versão japonesa eles têm sobrenomes diferentes, cada um leva o sobrenome do progenitor com quem ficou.
Mai Kujaku virou Mai Valentine e Ryo Bakura virou Bakura Ryo. Tipo, no original, Bakura é o sobrenome dele, mas na versão americana, Bakura é o primeiro nome. Os nomes têm uma gama de significados diferentes. Por exemplo, pegando as primeiras sílabas de Yugi e Jonouchi, você forma a palavra Yujo, que significa amizade. Felizmente, até dá pra aplicar isso com Yugi e Joey também. Me pergunto se trocaram o nome já sabendo disso ou se foi só sorte mesmo. O sobrenome Kujaku significa Foi pavão, sorte, velho. fazendo referência ao fato da Mai ser chamativa, espalhafatosa e roxa, com My Valentine sendo um trocadilho com a expressão My Valentine, que é algo tipo meu par do dia de São Valentim. E assim por diante. Inúmeras cartas tiveram seus nomes trocados também, mas, como eu disse, este não é um iceberg pro card game. Enfim, francamente, seria mais certo usar os nomes japoneses dos personagens. Sabe, os nomes que o autor deu pra eles. Mas sei que Também acho, 99% de vocês estão acostumados com os nomes americanos, então continuarei usando eles neste vídeo. Mas vamos lembrar que recentemente rolou isso também num tal anime chamado Solo Leveling aí, né? Eu acho que o Prota mudou ali, né? O nome dele, né? Eu acho, posso estar enganado. Depois eu mando a conta do meu psicólogo. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters teve 2 filmes lançados, mais um filme que Sei lá, velho. tecnicamente é um crossover com outras 2 séries de Yu-Gi-Oh! Mas ei, o Yugi tá nele, então tá valendo. velho. O primeiro foi Yu-Gi-Oh! O Filme, de 2004, que é bem único por ser um projeto não japonês. Digo, Ah, é filha. Acho que eu já reagi a um vídeo do Sago sobre filha de Yu-Gi-Oh! E esse episódio tava lá, dela com aquele namorado ali. O cara queria ficar com ela, né? ele foi autorizado pela produção japonesa, claro, e deve ter sido revisado por eles e tal, mas foi escrito e dirigido pela galera estadunidense da 4Kids e animado todo na Coreia do Sul. De longe, o filme com a maior bilheteria. O segundo filme foi Yu-Gi-Oh! Vínculos Além do Tempo, de 2010. Uma aventura em que Yugi se alia a Jaden Yuki, de Yu-Gi-Oh! GX, e Yusei Fudo, de Yu-Gi-Oh! 5Ds, para enfrentar um cara aí. E último, e com certeza o mais importante deles, foi Yu-Gi-Oh! O Lado Negro das Dimensões, de Que 2019. Deus tenha meu One Punch Diferente Man, dos velho. outros, esse teve participação de Morreu Kazuki cedo. Takahashi no roteiro. E é o fim, de fato, genuíno da história. E também é o mais bonito. Antes de cada duelo, isto é, partidas de card game, os personagens exclamam isso na versão da 4Kids. Na versão japonesa, eles só exclamam ou duelo. Mas Deus. acho que a 4Kids optou por algo mais longo para encaixar na labial, e que, de quebra, é bem mais marketável. Dito isso, uma coisa pouco comentada é que, em várias ocasiões, a 4Kids adaptou esse dueru como Let's Duel, isto é, vamos duelar, em ocasiões em que a versão japonesa falava aquilo bem rápido e não cabia o hora do duelo. E esse Let's Duel costumava ser dublado aqui como duelo, fazendo um 180 completo e se transformando numa tradução fiel do japonês. Sei lá, eu acho isso divertido. Ah, e o Hora do Duelo rendeu alguns memes, porque claro que rendeu alguns memes. O card game da história começou bem diferente do que ele se tornaria. E, como o anime Hora é da mais Aventura. conhecido que o mangá, todos associam essa primeira versão do jogo ao arco do Reino dos Duelistas, que usou ela do começo ao fim. Como eu disse, não é um iceberg do card game, então eu vou só explicar por cima. Dava pra invocar monstros de nível alto sem sacrifício, esconder monstros em modo de ataque ou invocá-los em modo de defesa revelados, ativar magias normais no turno do adversário, dentre outras peculiaridades. A partir do arco da Battle City, ou do Merrick, o jogo foi revisado para ficar mais próximo do card game da vida real, que havia sido lançado alguns meses antes daquele ponto do mangá. Se estiver curioso, o card game foi lançado no Japão em fevereiro de 1999. No mangá, o Yugi estava nas semifinais do Reino dos Duelistas, duelando contra a Mai. A versão mais próxima da realidade do jogo só foi implementada nele
começando no capítulo 153, publicado em novembro de 99, quando Yugi enfrenta o Punk Rosa do Exodia em seu primeiro duelo na Battle City. Viveu Na um dublagem macaco. brasileira do primeiro episódio do anime, em um certo momento, o Kaiba fala: Eu vim ver uma carta. Bom, um youtuber velha guarda, Pedro Avanzi, fez um YouTube poop de Yu-Gi-Oh! Na época em que a fala foi levemente editada para dizer Pô, então o verdadeiro não é eu vim ver o macaco, velho? Eu sempre achei que era vim ver o macaco, mano. fez um YouTube poop de Yu-Gi-Oh! Na época em que a fala foi levemente editada para dizer Eu vim ver uma carta. e o resto é história. O clipe saiu da bolha dos YouTube poops e virou um meme geral internet afora. E, pelo menos na época em que este vídeo foi escrito, segue bem popular. Eu vim ver o Após a macaco. conclusão da série no ocidente, a 4Kids surpreendeu a todos financiando e lançando mais 12 episódios de Yu-Gi-Oh! Uma minissérie chamada Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters. Aliás, uma curiosidade. A primeira vez que essa série foi exibida, se me lembro bem, foi na Irlanda, e foi totalmente do nada, sem nenhum anúncio da existência dela. Os fóruns de Yu-Gi-Oh! Foram muito divertidos naquela semana. Enfim, Capsule Monsters é uma mini temporada de 12 episódios comissionada pela 4Kids para distribuição somente internacional. Nunca foi lançada no Japão. Como outra curiosidade, no site do estúdio Gallop, o estúdio de produção de Yu-Gi-Oh!, ele é listado com o título Yu-Gi-Oh! Alex. Nessa série, Yugi e seus amigos são transportados para outro mundo, cheio de monstros, e lutam por sua sobrevivência se aliando a esses monstros. Com o Yugi em particular, podendo transformar alguns dos monstros em armaduras para vestir e lutar. O vilão é Alexandre o Grande. É feia pra cacete. Hoje em dia, ela é distribuída em streaming e afins como parte da última temporada de Yu-Gi-Oh!, se passando logo antes do arco final, que O é o escândalo único tá meio ponto da história em esquisito que aí, ela se velho. encaixa. Yu-Gi-Oh! The Abridged Series, Yu-Gi-Oh! A Série Resumida, em tradução livre, é uma paródia gringa do anime de Yu-Gi-Oh!, episódio por episódio, redublando cenas do anime, criada e interpretada por Martin Little Kuribo Billany. Iniciada em 2006 e que segue até hoje, apesar de em passos de tartaruga, por razões de saúde mental. Em seu ápice, ela foi estupidamente popular, um ícone da internet dos otakus da época e inspirou um exército de paródias abridged de outros títulos. Todas as outras abridged series devem sua existência a esta. A posição atual dela é meio complicada. Não dá pra negar que as primeiras temporadas Gawain vence o Ra, viu? extremamente mal. Afinal, era o humor da internet de 2006, a gente se satisfazia com humor muito ruim e muito ofensivo, e que os fãs mais fanáticos da época eram insuportáveis, mas sou da opinião que o saldo dela é bem positivo, e que as temporadas mais tardias são muito boas e cheias de piadas ótimas. O que posso dizer? A série sempre terá um lugar super special awesome no meu coração. Na versão americana de Yu-Gi-Oh!, todas as cartas do card game são editadas para não terem texto. São só imagem e símbolo de que tipo de cartas são. É preguiça. A explicação oficial para isso é para se proteger de uma lei americana que diz que você não pode mostrar produtos reais em programas infantis. Dito isso, imagino que o lado apagar texto japonês também tenha sido um bônus muitíssimo bem-vindo. A 4Kids odiava esses caracteres intensamente. 2 anos antes do anime de Yu-Gi-Oh! Que conhecemos, que estreou no ano 2000, houve uma primeira adaptação feita pela Toei, que durou só 27 episódios e um pequeno filme. Eu lembro disso. Essa adaptação tinha um elenco de voz totalmente cabelo diferente, verde? era animada em células, e, diferente do anime de 2000, adaptou, em maior parte, as histórias dos primeiros 7 volumes do mangá, antes de Monstros de Duelo virar o foco da trama. Logo, são histórias focadas em diversos jogos. Apesar do card game ganhar bastante foco nos episódios originais da adaptação, porque até a Toei via o potencial comercial desses pedaços de cartolina coloridos. O anime se chama só Yu-Gi-Oh! Mesmo, mas para diferenciar do Yu-Gi-Oh! De 2000, fãs costumam chamar ele de
Season 0, ou só Yu-Gi-Oh! 0 mesmo. Diga-se de passagem que ele não é uma frequência do Yu-Gi-Oh! De 2000, mas ele quase funciona como uma, então... Eu acho engraçado que ele tem a fama de ser mais sombrio que o anime de 2000, por ter mais violência física, mas a verdade é que ele é extremamente amenizado comparado ao mangá e tem um tom extremamente jovial e colorido na maior parte do tempo. A maior diferença dele é que a turma do Yugi tem uma integrante a mais. Isso é bom, mas uma moça mesmo... chamada Miho Nosaka. É feio, ela né, vem velho? do mangá, mas lá As cores ela foi que só eles uma usaram, personagem de um capítulo só, com uma Puta personalidade bem diferente, sendo reservada e tímida, enquanto que no anime ela é alegrinha, animada e avoada. E imagino que a Toei fez isso para equilibrar melhor o número de personagens masculinos e femininos no elenco e para dar alguém para contrastar a personalidade da Thea. Como ela é basicamente invenção da Toei, ela não aparece no anime de 2000, mas o nome dela aparece como um easter egg em um episódio de GX. Na nossa dublagem dos episódios 63 e 64 do anime, em que Joey duela contra Weevil Underwood, o duelista dos Isso é o insetos, do ovo, não na é? Battle City, um dos Ah monstros lá, o marca testículo. Falei que tinha, velho. Weevil Underwood, o duelista dos insetos, na Battle City, um dos monstros marca registrada do Weevil, a grande mariposa perfeitamente suprema, teve seu nome erroneamente traduzido como Maior de todas as bocas, saia do casulo e revele o seu poder supremo. com o tradutor ou tradutora tendo confundido as palavras moth, mariposa, com mouth, boca. É um erro bem crasso e, acima de Meu tudo, Deus, monstro bem boca, surreal. velho. Porque significa que passamos 2 episódios com o elenco chamando esse inseto gigante de boca de novo e de novo e de novo, e ninguém achando isso estranho. Essa era da dublagem de Yu-Gi-Oh! Na verdade, era cheia de erros de tradução, mas este ganha destaque por ser um dos mais óbvios e mais incrivelmente hilários. Zork, cujo nome é escrito com K na versão japonesa, Esse é o que tal tem qual o o jogo de PC de cabeçudo lá? 1977, é o deus da escuridão, o É ele vilão mesmo, final lá. de Yu-Gi-Oh! O ódio por trás Sente da a pressão. criação das relíquias do milênio e a verdadeira forma do Yami Bakura. Ele também é o último chefão dos 2 RPGs que o Yami Bakura chefia durante a história. No primeiro, ele tem uma aparência relativamente simples, de um cara musculoso com uma capa enorme e uma cabeça de demônio. Já no segundo... Bom, ele é bem famoso pelo seu design bem infeliz, sendo um demonião alto e imponente com um dragão atravessando a região de sua pelvis, dando a impressão de que é uma enorme genitália masculina. Pô, mano, Esse design deu dor de cabeça esse cara, pros dois o cara lados que do Pacífico. fez esse design desse cara Na é versão pica, americana velho. da 4Kids, ele foi editado para fazer parecer que o dragão saía do estômago dele, não da pelvis, enquanto que no Japão, edições mais tardias do mangá, como o Kanzenban e a edição Full Color, retocaram os quadros dele para fazer parecer que o dragão meio que serpenteia o corpo dele, obscurecendo o design como um todo, fazendo parecer que é a cauda dele, sei lá. Yu-Gi-Oh! Tem um número razoável de mortes, ou pelo menos de pseudo-mortes, na trama, e a versão americana ocultou quase todas elas. Geralmente com a desculpa do domínio das trevas, que eu mencionei antes. Acho que a única exceção a isso foi a falecida esposa do Pegasus. Na primeira temporada, 4Kids era mais ousada. Para dar alguns exemplos, o pai do Merrick é morto pelo próprio filho, que foi possuído pelo seu O alter pior é que eu não lembrava que o Pegasus, velho, era casado, assim, era bem adultão mesmo, tá ligado? Eu jurava que ele era um adolescente também, assim, de escola, velho, um ricaço, velho. A memória dele tá muito errada, velho. maligno. Na versão americana, Rico domínio ele é, das né? trevas. Ao perder pro Merrick Não é na o que eu Battle City, esperava. Joey, abre aspas, morre, fecha aspas, na versão japonesa, do tipo, ele para de respirar e tudo, e a recuperação dele é mais pro lado hospitalar da coisa do que o Bakura ou a Mai. É por isso que ele recebe todo o tratamento de soro fisiológico e monitor cardíaco, enquanto que a Mai só recebe uma cama. Na versão americana, domínio das trevas.
Quando Pegasus explica a origem das cartas deuses, ele deixa claro que os envolvidos com elas enlouqueceram e morreram. Na versão americana, eles só desapareceram misteriosamente. Os vilões do arco filler do Orixalcos têm histórias trágicas envolvendo as mortes de familiares, que na versão americana foram trocadas por sequestros, abandonos, desaparecimentos misteriosos. Acho que já deu pra pegar a ideia. Curiosidades pouco conhecidas. Takahashismo é um termo inventado por mim, eu creio, na minha série de comparações anime versus mangá de Yu-Gi-Oh! E se refere aos momentos em que o amor de Kazuki Takahashi por uma cena legal ou dramática atropela a lógica real de um jogo completamente. Por sinal, só pra esclarecer, eu não enxergo Takahashismo como sendo só uma diferença de funcionamento de carta entre o mangá e o card game real. Afinal de contas, o card game é uma adaptação do card game do mangá, não vice-versa. Não, eu me refiro mais a quando ele introduz um conceito que é simplesmente impossível de reproduzir numa versão real do jogo, e até na versão fictícia do universo do mangá, parece bem duvidoso. Por exemplo, quando a Mai duela contra o eliminador Panic no Reino dos Duelistas, o dito cujo pode esconder seus monstros na escuridão, que podem atacar os monstros da Mai sem ela perceber quem eles são, que efeitos têm, etc. O que faz você se perguntar como exatamente essas cartas funcionavam antes de hologramas serem inventados. O mesmo acontece nos 2 duelos contra Mako Tsunami, em que ele consegue esconder seus monstros na água. E mais de uma vez, o mangá apresenta algum tipo de efeito que causa uma redução de pontos em tempo real. Mais uma vez, parece algo difícil de aplicar numa partida amistosa entre 2 pré-adolescentes no recreio, sabe? E tipo, isso não é uma crítica, de jeito nenhum. É só divertido de observar. Um dos principais ingredientes para um bom shounen é a imprevisibilidade. E às vezes, para ser imprevisível, você tem que fingir que limites não existem. É ligado à suspensão de descrença, né, velho? Apesar de não ter sido produzido no Japão, o primeiro filme de Yu-Gi-Oh! Foi localizado pro A gente tem que ligar Japão isso aí pra Naná, velho. Indo direto pra TV como uma exibição especial. Ironicamente, ele fez um processo for kids inverso. A dublagem reescreveu o roteiro inteiro para ficar mais em linha com o modo como os personagens falam e agem na versão original, além de trocar a trilha sonora americana pelas trilhas japonesas do anime. O mais interessante é que essa versão ganhou várias cenas extras, exclusivas para a versão japonesa, que nunca foram incluídas em relançamentos da versão americana, até onde eu sei. Não são nada super interessante, só expansões de cenas que já tinham na versão original, mas ainda assim, seria legal se incluíssem como um extra em um Blu-ray ou algo do tipo. Yu-Gi-Oh! Foi dublado no estúdio paulista Paris Video pelas primeiras 3 temporadas, até o episódio 144, mais ou menos, depois passando para as mãos do estúdio Centauro até o fim. Isso se deu porque a Paris Video estava já morrendo, mergulhada em dívidas e deixando de pagar basicamente todo mundo. Felizmente, praticamente todo o elenco ficou intacto, com a troca mais sentida sendo a da Thea, cuja intérprete foi de Melissa Garcia a Samira Fernandes. Você viu só a cara do Johnny? Ainda bem que perder no próprio jogo vai fazer ele ficar calado por um tempo. Cuidado, Tristan. Este lugar não parece muito seguro. A direção também mudou um tanto, ficando mais regrada, talvez seja uma forma certa de dizer. Nos dias da Paris, eram frequentes falas que se cruzavam ou que se estendiam um pouco mais do que deviam, mas a Centauro era mais cuidadosa com o tamanho das falas, e isso não acontecia. Mas assim, sejamos sinceros, nenhum dos 2 estúdios fez um trabalho incrível com Yu-Gi-Oh! Só foram falhos de formas diferentes. Cara, eu acho que isso aí deve ter... Eu acho que o hate que muita gente tem em questão de dublagem deve ser por causa disso, né, velho? Hoje em dia melhorou muito, tá ligado? A dublagem hoje em dia, em questão de localização, sem perder muito do contexto original, melhorou demais, né? Hoje em dia tem todo um trabalho pra isso. Eu já reagi a alguns podcasts de dubladores, né? Falando sobre isso. De estudo que eles fazem atualmente, né? Tem um diretor ali, né? Ou diretores, né? Às vezes é mais de um. Ali de dublagem, né, velho? Tem a equipe ali especializada nisso, né? Questão de localização. Ver o contexto original, depois
tenta encaixar, né? Pegar talvez palavras similares ou algum sentido pra encaixar pra cá sem perder o contexto. Antigamente era meio que foda-se, né, velho? Joga no Google Tradutor aí, velho. Ah, isso aqui? Então vai ser isso aí mesmo. Foda, mano. Eu acho que... Por causa dessas dublagens porca, né? Antiga... Assim, tem a questão nostálgica, né, velho? Tem a questão nostálgica, velho. Tipo Yu Yu Hakusho, Naruto, Dragon Ball, né, velho? Que eu gosto bastante, né, velho? Por exemplo, quando eu for voltar a assistir Yu-Gi-Oh!, eu vou ver dublado, cara. Eu vou terminar ele dublado. A nostalgia é a dublagem, tá ligado? Não adianta eu ir pelo original. Eu vou dublado mesmo, velho. Então, acho que o pessoal hoje em dia, né, começou a perceber essas coisas, essas diferenças aí, e acho que já cresceu esse hate por conta disso, velho. Tudo bem que também tem... Às vezes a escolha também não é muito legal, né, velho? Assim, eu discordo das críticas em relação... pra cima do... E o hate pra cima do Futuro é Show lá. Eu esqueci o nome do dublador, mano. Tão icônico, eu esqueci. Pra cima dele lá. Ele não tem culpa. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostei, mano. Pô, o Futuro é pica. Guilherme Briggs, isso aí. Pô, o Futuro é pica, ia ser muito mais foda, mano. Pera aí, mano. Pô, Futuro é pica, pô, Futuro é show? Pô, pera aí. Ainda mais que o Pica, ele... Eu vi o canal do... Não sei se é Mangás OP. Eu não lembro, velho. É um nordestino, um cara que fala de... Acho que ele faz esse vídeo de One Piece também. Ele é um nordestino aí. Cara, ele trouxe uma base interessante de como conceito é a pica, velho. Porque, assim, o Futuro é pica, gera é meio dúbio. Por quê? Dependendo da região, pica é algo ruim. E dependendo de outra região, pica é algo bom. Lá ele. Mas, por exemplo, aqui quando a gente fala, pô, é muito pica, né? A gente se refere a uma coisa muito foda, muito maneira, né, velho? Agora... Acho que lá no Nordeste, né, que eu falo, pô, que pica, cara. Pô, mó pica. Assim, é algo ruim, né? É algo que, pô... Que não era pra acontecer, mas aconteceu, pô, que pica, tá ligado? Dependendo da localidade, gera essas interpretações. Até nisso eu acho o conceito... Ó, pica, né? A palavra pica. Pô, o futuro é pica ia dar aquela sensação de que, peraí, pica, será que é bom ou ruim? Qual será o futuro dele, tá ligado? Pô, puro conceito, gera aquele... Pô, mas ele tá falando pica boa ou pica ruim, tá ligado? Pô, agora o Futuro é show! Pô. Já, sei lá, velho. Fica literal, tá bem, pode ser. Yu-Gi-Oh! Só foram falhos de formas diferentes. Yu-Gi-Oh! R é um mangá spin-off de... É de Scan, mas, pô, achei muito foda, cara, assim... Querendo ou não, a porra da Scan criou um bagulho muito foda, mano. Puro conceito, tá ligado? Yu-Gi-Oh! Que começou a ser serializado imediatamente assim que o mangá principal quero acabou. serviço, velho. Ele foi desenhado e escrito por Akira Itō, com consultoria de Kazuki Takahashi, e se passa, como tantos spin-offs de Yu-Gi-Oh!, após a Battle City, mas antes do arco final. Ele é focado em um homem chamado Yako Tenma, aprendiz e filho adotivo de Maximilian Pegasus, que busca vingança contra Yugi por, acredita ele, ter matado seu mestre/pai. Vingança essa que se resume a ele sequestrando a Theia para forçar Yugi e seus boys a irem a uma torre de desafios, encarar duelos perigosos contra duelistas perigosos para resgatá-lo. Ele pode palpitar, né, da opinião dele, final mas... entre Yugi e Tenma. Geralmente O ele mangá só faz também isso, mano. conta com algumas pequenas Ele alterações recebe no texto. funcionamento do card game para deixar as coisas interessantes. E Bandit Keith é ressuscitado dos mortos, porque... Por que não, né? Ele durou 44 capítulos, que foram compilados em 5 volumes, e... definitivamente foi um mangá que existiu. Eu nunca conheci alguém que odiasse este spin-off, mas também não parece ter marcado muita gente. É fileiresco demais para deixar uma grande impressão. Na real, o maior legado dele é que seu autor, após o término, foi para Bushiroad e criou nela a franquia Card Fight Vanguard, que é bem mais conhecida e querida do que Yu-Gi-Oh! R.
Konami Code. Em seu duelo contra Yugi na Battle City, Kaiba estreia a carta mágica Controlador de Inimigos, um joystick gigante que, bem, controla um monstro inimigo. E é um fato bem disseminado por aí que ele insere nela o famoso código de videogame da Konami, o Konami Code, referenciando a empresa que é dona desta franquia, essencialmente. Mas isso não é bem verdade. O Konami Code é cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, B, A, start. Mas no controlador de inimigos, o Kaiba só usa esquerda, direita, A, B. Então... Este foi o episódio do dia de Mythbusters. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters é uma das adaptações de Boa mangá noite, mais Gakudama, interessantes inclusive, que eu já vi. boa noite. Para começar, ela condensa todos os primeiros 7 volumes do mangá em um episódio, mais uns flashbacks jogados aqui e ali, o que já torna ela bem diferente. E ela tenta equilibrar várias coisas. Ficar o mais em dia possível com o mangá, como toda adaptação de Tipo, shonen, eu não tenho um preconceito com apresentar dublagem não, elementos tá ligado? importantes Eu dos só não primeiros gosto, 7 é um gosto volumes, de pessoal forma que meu. não Eu fiquem gosto de ver intrusivos anime demais, legendado. e focar mais com ainda no japonês card game ali. que o mangá já foca. Porque Até jogo, cara, eu viciei esses joguinhos assim, meio anime assim, que tem esses meio 2Dzão assim. Dependendo, bota ali a dublagem ali, coloco ali... Se caso não tiver em PTBR, se tiver PTBR eu vou de PTBR, obviamente, jogando, né? Agora se tiver... Se não tiver o PTBR ali, mano, eu meto logo o japonesão ali e vou ficar só na legenda mesmo, velho. fiquem intrusivos demais, e focar mais ainda no card game que Mas o mangá vai- já foca. Porque a Konami está bancando esta coisa, e a Konami não dá a mínima pra Monstros dos Dados Masmorra, mesmo tendo lançado uma versão dele também. Naturalmente, isso levou a diversas diferenças entre os dois, que eu já cataloguei numa série de 23 vídeos, então Pô, visualmente vou eu só achei dar muito detalhes maneiro gerais. mesmo, velho. Parece muito foda. Violência em geral é bem amenizada, Do como lixo. o modo como Merrick mata o A pai, por animação exemplo. parece animal. As raras aparições de drogas ilícitas são excluídas, como a pílula de veneno que ameaça a vida da Thea no duelo climático no cais, e basicamente todo o último arco foi extremamente retrabalhado para ficar mais curto e tentar, ênfase no tentar, Ixi, tem CG, corrigir velho? Não vi algumas mesmo não. inconsistências no mangá. Acho que 99% das pessoas concordam que o mangá é a versão superior, e eu acho que eu me incluo aí também, mas diferente dessas pessoas, eu não acho que o anime seja um lixo. Sinto que ele faz muita coisa bem, umas raras até um pouco melhor que Caralho, o velho, mangá. tô metendo Ele CG merece em respeito. tudo, velho. Sei lá, Daqui uns anos hashtag justiça vamos vir por só pra Yu-Gi-Oh! desenho, 2000. porque anime tá complicado. Na versão americana do episódio 41, Yugi e seu outro eu, o espírito do Porra, eu literalmente zerado em nota 6, 4 pro tal do Rosek no Kuni, que é o melhor CGI da história, né, velho? Justiça por Yu-Gi-Oh! 2000. Na versão americana do episódio 41, Yugi e seu outro eu, o espírito do faraó Atem, têm uma pequena conversa ao saírem do castelo do Pegasus. Na versão japonesa, é uma das primeiras conversas deles, tipo, ponto. Mas a 4Kids já tinha estabelecido diálogo entre Eu contava, patrocina Trigum pra nós aí, porque um viado aí tirou. essas deles, tipo, ponto. Mas a 4Kids já tinha estabelecido diálogo entre os dois a essa altura. Nessa conversa, Yugi pergunta pro faraó qual é o nome dele, e Atem responde com a estranha fala: Já tive vários nomes através dos séculos. Faraó, Yu-Gi-Oh!, mas sou conhecido como Yami. Digo, faraó faz sentido, mas os outros dois Os é imortais? mais Qual é esse estranho. aí? Atem ficou preso no enigma por 3.000 anos. Quem chamaria ele de Yu-Gi-Oh! Ou Yami? Além disso, Yu-Gi-Oh! Não é um nome, é só japonês pra Rei dos Jogos, que, na versão eu acho que de nota americana, foi o 7 título que o Yugi e 8, ganhou talvez, ao ou vencer o 7 e torneio 6. do qual eles estão É que saindo tem duas agora. temporadas, né? Na versão japonesa é Um eu sei Rei que é dos 7. Duelistas, caso estejam se perguntando. A partir deste episódio, Yugi começa a chamar seu fantasminha camarada de Yami, mas a 4Kids para de fazer ele fazer isso depois de alguns episódios, provavelmente quando notam que a busca pelo verdadeiro nome do Ah, é Atem 8 e 7 um provavelmente. enorme elemento do enredo, e só complicaria as coisas ele já ter um nome, mesmo que só um apelido. Mas o pior é que eu só não dei 10 literalmente por causa da porra do CG. Eu achei a movimentação dos bonecos meio zoada, velho. Pô, se não fosse o CG eu dava 10, mano. Gostei muito, mano. O conceito ali do Zajin, velho. Achei muito massa, mano, aquele universo ali. E só complicaria as coisas O mangá ele é já 10 ter um pra nome, caralho, velho. mesmo que só um apelido.
Ah, e acho que nem preciso dizer que na versão japonesa o diálogo Pô, é tem um totalmente velho diferente. Bolt lá, mano, farmando aura pra caralho. Tá maluco, No velho. decorrer do mangá e anime, nós conhecemos o avô e a mãe do Yugi, falamos dela já, o pai, a mãe e a irmã do Joey, o sobrinho horroroso do Tristan e algumas menções de uma irmã dele, que nunca vemos, o pai do Duke e o pai do Bakura, além de uma menção de que ele tem uma irmã. Nós nunca vemos ninguém da família da Thea, e zero referências sobre qualquer parente dela são feitas. Acho que dá pra bolar uma teoria bem sinistra em cima disso, mas eu só incluí isso aqui porque eu acho isso bem ela usa curioso. coleira, velho. Vai que eu vi. Logo antes de começarem as semifinais da Battle City, Merrick controla a mente de Joey e Thea e força Yugi a ter um duelo dramático até a morte com seu melhor amigo em um pier. Antes da última jogada do Joey, que encerraria a partida, na versão japonesa, Yugi obtém controle sobre o ataque final, por assim dizer, e, no Pô, intervalo pior de que o do Yugi é literalmente uma coleira, mano. Parece pra caralho, mano. Yugi Deixa eu obtém ver. controle sobre o ataque É, mano, é aquelas coleiras porque eu dei umas bolinhas, não é de espinho, né, velho? Pô, como é que é o nome daquele cachorro do Tom e Jerry lá, velho? Cachorro, Tom e Jerry. Ah lá, velho. É isso aqui mesmo, viado. É os coleiros do Spike. Spike, o pai do ano, oxe. Porcaria, né, Spike? Pô, o nome do cachorro do Rica, velho. O antigo cachorro do Rica, né? Caralho. Porcaria, né, Spike? Joey, que encerraria a partida. Na versão japonesa, Yugi obtém controle sobre o ataque final, por assim dizer, e, no intervalo de decidir o que fazer com ele, faz um discursinho muito doce sobre como a amizade do Joey salvou ele da solidão e, pra fechá-lo, diz Tem pro um loiro Scooby-Doo tingido, também, né, velho? com todas as Scooby-Doo, palavras, tudo coleiro, velho. ou, traduzindo, Jonouchi, eu te amo. Instantes antes de direcionar o ataque a si mesmo, perder o duelo e ser puxado pro fundo do mar como resultado. Essa é uma fala icônica entre os fãs japoneses. Pelos dois motivos que dá pra O imaginar. Spike do Rick é Porque aquele um momento 1% incrível de raiva trabalho e de um personagem 99% maravilhoso tremedeira, drama, velho. Like If You Cry Every Time, e porque dá muita munição pra quem shippa os dois. Digo, dá pra argumentar que foi só melodrama shounen, só um eu te amo de amizade, mas dá pra argumentar igualmente que não foi isso, o que definitivamente é bem mais interessante de imaginar. Mas pra nós do ocidente, essa fala não é icônica, porque ela não existe na versão americana. Nela, o Yugi só dá uma resposta simples e genérica pro Joey, que está tentando dizer: não, temos que achar um jeito de sair dessa, não pode ficar assim. Mas a decisão é minha. Ah, e como curiosidade, na nossa tradução do mangá, feita pela JBC, esse eu te amo foi adaptado como você é o meu melhor amigo. Nós somos primos, Joey. Para acompanhar o filme O Lado Negro das Dimensões, foi publicada na Shonen Jump semanal uma história chamada Transcend Game. 2 capítulos de mangá expandindo um pouco a história do filme, se passando antes dele. Nele vemos Kaiba trabalhando em seu novo sistema de duelos em realidade virtual e sua primeira tentativa de atravessar dimensões para reencontrar o Atem do além. Além de seu primeiro encontro com a personagem Sera. É uma leitura essencial para o entendimento do filme? Não, nem um pouquinho. Mas é o primeiro mangá de Yu-Gi-Oh! Feito pelo Takahashi após 12 anos sem nenhum, então vale a pena ler só por isso. Ver o mestre em ação e apreciar seu traço polido após anos de aprimoramento. Como todos bem sabemos, para incentivar o Yugi a participar do Reino dos Duelistas, no anime, Maximilian Pegasus prende a alma de seu avô em uma carta após um duelo através da TV, e esse objetivo de resgatar o avô se torna a maior força motriz para o Yugi naquele arco. Bom, como quem viu a minha premiada série de comparações bem sabe, no mangá a coisa é um pouco Falando em diferente. cachorro, cadê a Sim, Irene? Pegasus prende a alma do vovô Muto através da É, TV, um salve minha nora aí, mas né? não em uma carta, e sim em uma fita VHS. E no decorrer do arco, o Yugi carrega essa fita Boa numa noite, câmera Irene. e conversa com o avô de tempos em tempos.
Essa é uma alteração fascinante, na minha opinião, porque muda completamente o nível de seriedade da missão do mangá pro anime, sabe? Com o avô dele sempre ali, papeando com ele, definitivamente não parece tão urgente quanto no anime. E isso não é uma crítica a nenhuma das duas versões, é só engraçado de observar. Não esperei, velho. Ele não foi adaptado no anime, porque 60% do arco dos Dados Masmorra inteiro foi pulado. A Konami não gostou dele. Mas no mangá, o Duke Devlin não é realmente o vilão de seu arco. O pai dele Tem que tomar cuidado com O pai isso. dele, este palhaço, que só é acreditado como Senhor Palhaço, queria vingança contra a prole de Solomon Moto, porque no passado os dois tiveram um jogo das trevas que o Senhor Palhaço perdeu e, como punição, envelheceu 50 anos. Mas pro final do arco, ele tenta forçar o Yugi a envelhecer também e, sem querer, bota fogo na própria loja, mas não morre. E alguns anos depois, ele arranja um emprego num shopping, aparentemente, como vemos no filme Lado Negro das Dimensões. O anime de Yu-Gi-Oh! É famoso por ter um visual extremamente flutuante. A partir de um certo ponto, a preocupação de manter um traço consistente é jogada pela janela, e cada animador deixa seu estilo claro como o dia em seus episódios. Um desses animadores é Takahiro Kagami, a lenda, Takahiro a presença, Kagami. o deus. E uma das peculiaridades dele é que ele adorava incluir uma cena ou duas do Joey, e às vezes o Tristan também, fazendo essa careta, geralmente quando eles estavam fazendo pose de durão, pose de macho. E essa cara é bem meme entre os fãs de Yu-Gi-Oh!, especialmente os japoneses. Mas sabe, eu fico super irritado com como essa cara aparece com frequência em compilações de exemplos de animação ruim nas redes sociais afora. Gente sem cultura. Também concordo, velho. Pô, Joji tem é o uma coisa pequeno que a ver com a sobrinho outra, do velho. Tristan, filho de sua nunca vista irmã mais velha. Durante o arco Morte T do mangá, ele estava de babá da criatura e carrega um infante por toda a torre de desafios mortais do Kaiba. Joji é o pior personagem do mangá de Yu-Gi-Oh! E bem possivelmente Boa noite, de a guerra. toda a franquia. Um feito incrível para alguém tão jovem. Apesar de ser um bebê, por algum motivo ele fala como adulto e é super pervertido. E O passa pior é o que arco a cara do que o Joey faz ali me lembra. Eu lembrei do Parfum, cara. A de Fairy Tail. um motivo ele fala como adulto e é super O Parfum pervertido. faz umas E caras passa assim o arco também que é inteiro muito assediando bom. a Teia dos jeitos menos engraçados possíveis, que se superam a cada página. A maior contribuição dele no arco é cagar em cima de um dos capangas do Kaiba. Esse bebê é um lixo. Pra alegria da humanidade, ele nunca mais aparece ou é mencionado depois desse arco. Gosto de acreditar que ele morreu. O primeiro amigo que Yugi faz no mangá é o Joey, não contando a Teia, que já era amiga dele de infância. Mas o segundo, surpreendentemente, não é o Tristan ou o Bakura, e sim este jovem, Tomoya Hanasaki, Nossa um colega de senhora, escola velho. É o que, Jonathan tal como o Pessoa, nosso né? protagonista, era pequeno, tímido e um alvo fácil para os 300 mil valentões que estudavam no Colégio Dominó. E, bom, os bulinados têm que ser unidos e tal. E Yugi e ele formam uma amizade. Apesar de claramente mais fraca do que a amizade dele com os outros personagens, já que o Hanasaki não era membro fixo do elenco principal, ele era mais recorrente. O menino é super fissurado por um super-herói americano chamado Zombie, que mais tarde seria adaptado gosta no de card game Nanatsu, também, conhecido como Zombaira na versão americana, que é uma óbvia paródia do Spawn, de Todd McFarlane. Como eu disse antes, Kazuki Takahashi adorava um super-herói de HQ. E no capítulo mais importante dele, ele veste uma fantasia de Zombie e sai pelo bairro à noite para lutar contra o crime. E acaba apanhando imediatamente, claro. E... tipo, O cara é um eu não merda, vou velho. dizer que ele mereceu, mas... enfim, o Yugi salva ele. Depois disso, ele aparece cada vez menos, com sua última aparição sendo cuidando do avô do Yugi no hospital, enquanto nosso protagonista tinha seu duelo climático com o Kaiba. Motoqueiro No final do Fantasma e arco Spawn, Morte velho. T. Olha pra os caras Minha engenhando. teoria pessoal é a de que, com a introdução do Bakura como um personagem Os tímido paus, e carinha. relativamente parecido com o Yugi, o Hanasaki se tornou redundante. Para nós do Ocidente, pode parecer que o Yugi mora sozinho com o avô,
Mas na verdade, não. Ele também mora com a mãe. Olha ela aqui. Parece loucura, né? Tipo, como foi possível não vermos ela? Bom, é porque ela aparece muito, mas muito pouco. Pô, eu tenho mesmo que no ver aquele mangá, filme do e Spawn, mano. simplesmente É outro que tem que evapora ganhar a um partir de remake, um diz certo que é ruim, ponto. né? A primeira aparição dela é no capítulo 41 e a última é no 75. Só pra colocar isso em perspectiva, o mangá tem 343 capítulos. No anime, ela só teve 2 aparições. A primeira delas foi esta, só como uma figurante. É bem fácil de confundir ela com uma enfermeira ou sei lá. E a segunda aparição dela foi esta, um pouco maiorzinha. Tá vendo? Tudo que Ela é tem ruim até envolve falas. CGI, velho. Por algum motivo, ela foi cortada na versão da 4Kids. Por isso que eu sou hater de CGI. No mangá, o Bakura é consistentemente tratado como membro do elenco principal, acompanhando Yugi, Teia, Joey e Tristan quase sempre. Por algum motivo, o anime não gostou disso e não fez isso. Em particular na Battle City, em que o Bakura acompanhou a turma pela primeira fase do torneio quase toda, enquanto que no anime ele só perambulou por aí independentemente, sondando a situação. E claro, ele também foi deixado totalmente de fora de arcos filler em que ele poderia facilmente ter participado. Minha teoria pessoal pra isso é que queriam deixar ele o mais destacado como vilão possível. E talvez tenham achado que seria mais fácil fazer isso se ele não estivesse com a turma da amizade o tempo todo. Ou talvez eles só quisessem que a Rika Matsumoto dublasse só o Bakura versão Yami, porque ela se diverte tanto no papel. No episódio 162, parte do arco filler do Orichalcos, Yugi duela contra o Weevil, que entrou pra seita do mal do arco e ganhou o Lacre de Orichalcos, carta que faz com que o perdedor do duelo tenha a alma mandada pra ser comida por uma cobra gigante. O Weevil parece que acordou com vontade de ser escroto naquele dia, e, pra ser extra sacana, ele pega uma carta e diz pro Yugi, especificamente pro Yami Yugi, a Tem, que a alma do Yugi original, que foi perdida em um duelo anterior, está nessa carta, e rasga a carta na frente do outro Yugi, dando a ilusão de que ele matou o nosso protagonista. Ele logo revela que era só uma carta normal e que ele só estava sendo escroto mesmo, mas essa provocação enfurece o Yami Yugi, que joga cartas que viram o jogo, encerrando com uma combinação de cartas que permitem ao monstro do Yugi atacar o adversário infinitas vezes enquanto ele compra cartas, e ele só pararia de atacar quando o Yugi sacasse uma carta não monstro normal. E é daí que nasce essa icônica cena, em que a Tem manda seu monstro atacar o Weevil diretamente de novo e de novo e de novo, sempre gritando Doro, monstacado, ou traduzindo, eu compro, carta monstro. Alguma coisa nessa cena, a repetição dos golpes, o Seiyu do Yugi gritando com toda a garganta, a Teia segurando ele no final como se ele estivesse gritando com toda a garganta, a repetição dos golpes, o Seiyu do Yugi gritando com Tô tentando localizar cadê o braço dele atrás das brechas do dedo aqui, tá ligado? toda a garganta, Muito bom, mano. a Teia segurando ele no final como se ele estivesse socando o Weevil num filme de gangster. Vai tão longe pro lado do drama e do impacto que dá a volta e fica muito engraçado, o que transformou a cena num meme icônico dos dois lados do Pacífico, mas especialmente no Japão. E isso foi graças ao YouTube, com postagens da versão japonesa da cena. A versão da 4Kids é bem menor em impacto e não tem o mesmo E, naquele dia, nasceu uma lenda. Ainda na categoria de memes japoneses, a prévia do episódio 128 no episódio 127 virou Esse é o duelo Jogo das Trevas entre Joey e Merrick, em que os monstros destruídos e pontos de vida perdidos vão extraindo a força vital dos jogadores, com Joey, àquela altura da partida, estando bem detonado, a um sopro de cair duro no chão. Na prévia do episódio seguinte, a Teia fala, com todas as palavras, "Por favor, John Note, não morra! A Mai precisa de você!" Instantes antes de ler o título do episódio 128, John Note morre. Títulos spoilerísticos de anime shounen não são de hoje, como qualquer fã de Dragon Ball bem sabe, mas teve alguma coisa muito
muito hilária do título ser lido imediatamente após a Thea gritar as palavras Jonouchi, não morra. Literalmente parece saído de uma sketch de comédia, é perfeito demais. Daí, meme. Ah, e claro que ele não morre, então a coisa acaba dando a volta no final. Bom, Yu-Gi-Oh! Se passa quase todo no Japão contemporâneo, mas desde cedo mostra visões do passado no Egito Antigo, deixando bem claro que esse lado da história seria explorado, não importa quantos anos Pô, pior que levasse. tem um anime que o E de fato protagonista levou-se vários anos farma pra a hora que eu chegarmos quero lá. ver e E é até chegar CG lá, horrível claramente também. ideias E tinham é um que o mudado, Jonathan gosta, né? pesquisas tinham sido feitas e sensibilidades artísticas tinham evoluído. Porque os designs dos personagens Tal do do Antigo caveirão Egito lá, foram sendo o relógio. revisados com o passar dos flashbacks até o último arco. Com o mais perceptível sendo a Tem e o sacerdote Seto ganhando camisas em vez de batalharem topless. Droga. Uma das diferenças mais marcantes entre as versões mangá e anime do Reino dos Duelistas é o modo como os hologramas são usados nas duas. No anime, os duelos são travados nessas gigantescas arenas de duelo, esse ringue mecânico onde dois duelistas ficam em pé acima de um tabuleiro, onde os monstros aparecem e lutam e tal. Bom, no mangá não é assim. Os duelos neles são travados em caixas de duelo. Estes pequenos cubos com tecnologia para criar hologramas, que aparecem na mesa em que os duelistas estão jogando com suas cartas. É mais próximo da realidade que os ringues de duelo, definitivamente. O motivo pra mudança nunca foi explicado até onde eu sei. Mas é muito mas mais meu maneiro os palpite ringue, né, pessoal é velho? que foi só pra fazer os monstros parecerem mais imponentes mesmo. Exato, No mangá, o eles bicho são tem que bem ser pequenininhos, bruto. afinal cabem 10 em uma mesa. Mas a ilusão de imponência é dada pela estilização do mangá, que talvez não desse tão certo no formato de animação. Dito isso, essa mudança definitivamente complicou São alguns 6, tô momentos da brincando, trama. velho. Como quando Quero Mokuba saber quando rouba que as vem a estrelas do próxima Yugi temporada após de perder seu duelo contra ele. Tsukimichi. No mangá, bem simples, ele só esticar a mão e Infinite, pegar as sei lá, um negócio estrelas. assim. Já no anime, o Mokuba é um ninja. A Itália é famosa, ou pelo menos era famosa, não sei como anda hoje em dia, por raramente adaptar aberturas de desenhos com a mesma melodia que o original, mesmo quando o original é a versão já alterada americana de uma abertura japonesa. E o mesmo ocorreu com Yu-Gi-Oh! Ele ganhou uma abertura original lá, que é bem única, é super Eurodance. Divina. Yu-Gi-Oh! Como eu disse antes, os primeiros 7 volumes do mangá de Yu-Gi-Oh!, que foram majoritariamente adaptados no anime da Toei, eram bem diferentes do que a série viraria a partir do Reino dos Duelistas, e eram super episódicos, contando com dezenas de personagens da semana específicos de 1 ou 2 capítulos. Bom, como praticamente nenhum deles aparece no anime dos anos 2000, nunca saberemos que nomes adaptados a 4Kids teria dado pra eles. Mas podemos ter uma ideia. Em 2001, a Konami lançou para o Game Boy Advance o jogo Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters, adaptando o jogo de tabuleiro de mesmo nome do Duke Devlin, cujo arco estava sendo exibido na TV naquela mesma época. Sinergia de brand, lindo de ver. Bom, o jogo contava com diversos adversários tirados do Pô, mangá. falando em videogame, mano. Pô, The Evil e Fino lá ontem. Cara, eu percebi que eu sou muito ruim em jogo de terror, mano. Ou eu fico 40 minutos parado esperando a desgraça passar pra mim ir, ou o meu time é muito ruim, cara. Pronto, o assassino virou de costa. Agora eu posso ir. Na hora que eu piso, ele vira. Filho da puta. Caralho, mano. Cujo arco Eu fiquei estava sendo umas exibido meia na hora TV travado no naquela início do mesma jogo, época. velho. Vai se Sinergia fuder. de brand, lindo de ver. Bom, o jogo contava com diversos adversários tirados do mangá. Dentre eles tínhamos a típica Turma do Reino, como a Mai, o Evil, o Ai, Rex, bora, Bandit velho. Keith, Boa noite, mais John. alguns spoilers de mais à frente no mangá, como a Ishizu e o Esparroba. Ah, e também tinha o Shimon, porque por algum motivo a Konami adorava ele na época. Mas além deles, também tinha uma cacetada de personagens dos primeiros 7 volumes do mangá, porque... sei lá, acho que a Konami tava bem nostálgica naquele ano. Mas o jogo foi localizado pro ocidente 2 anos depois, e, pra não ter um monte de personagens com longos nomes japoneses ao lado de Joeys e Tristans, todos eles ganharam nomes adaptados for kids,
só que não pela 4Kids, e sim pela Konami. Por exemplo, a Miho virou Melody, o bebê insuportável Joji virou Cedric, o Hanasaki virou Lint Greendale. Jesus amado, como um nome pode ser tão branco e tão estadunidense? E o icônico valentão do primeiro capítulo do mangá e futuro policial futurista de Yu-Gi-Oh! 5Ds, Tetsu Ushio, virou Demetrius o Valentão. Eu amo todos esses nomes, eles são o máximo. Cavaleiros do No arco Filha do Zodíaco? Orixalcos, um dos vilões, Valon, tem um deck temático de armaduras, invocando várias peças separadas delas para ir atacando e, ao juntar todas, ele veste a armadura e ele mesmo meio que se torna um monstro e ataca o adversário, fisicamente. Absurdo, e um processo esperando pra acontecer. Caraca, olha o Yu-Gi-Oh! Sakuga, Do jeitinho que eu viado. gosto. Enfim, sempre que ele usa isso, em uma sequência que estreou em um episódio dirigido pelo Takahiro Kagami, olha que legal, a sequência dele vestindo a armadura é uma clara referência à sequência do Seiya vestindo a armadura de Pégaso em Os Passa a Cavaleiros do elevar. Zodíaco. Pô, pode xingar o Cavaleiro quando vocês quiserem, mas tem uma das opening dublada mais icônicas, velho. Porra. Só um BR mesmo pra captar essa, Cosmo no o seu erro é. coração. Trim, tim, tim. Tem que fazer o barulho da armadura cantando, se não De fizer, acordo com o fudeu. comentário do autor no Não volume é 22 do mangá, a criação do Merrick foi inspirada na relação de Kazuki Takahashi com seus assistentes. Pra facilitar, eu vou ler Tá logo uma correto, tradução livre aqui. Eu nunca ando por aí de celular. Por quê? Porque meus assistentes podem me achar. Quando eu saio pra andar na cidade ou me encontrar com amigos, esse é o meu horário de liberdade. Mas aí eu ouço uma voz na minha cabeça dizendo: termine o roteiro, pare de enrolar. Eu só quero mais tempo pra brincar. Socorro, alguém me ajuda. Foi daí que surgiu a ideia pra um personagem, um cara mal educado que invade as mentes dos outros. E assim nasceu o Merrick. Ainda de acordo com um dos comentários do autor, esse publicado no volume 17, a inspiração pro Kaiba foi menos pessoal, mas ainda interessante. Um amigo dele uma vez contou pro Takahashi sobre um incidente em que esse amigo tentou pedir conselhos para um mega jogador de um certo TCG, e esse mega jogador torceu o nariz e disse algo tipo: volte quando tiver pelo menos 10.000 cards, novato. E ao ouvir isso, Takahashi pensou: tá aí um rival de mangá perfeito. E como última curiosidade relacionada a comentários do autor, essa veio do volume 31, que encerra o arco da Battle City. Ela requer um pouco de decifragem. O Takahashi diz nela que quando ele começou o arco, 2 estúdios mostraram interesse em adaptá-lo, o que fez o autor decidir torná-lo mais longo do que originalmente planejado. Isso pode soar meio esquisito, porque, bom, faz você pensar. Sabe, o anime já tinha adaptado o Reino dos Duelistas, então claro que o mesmo estúdio adaptaria o arco seguinte, né? Bom, eu acho que o Takahashi só se expressou meio mal. É que quando ele começou o arco da Battle City no mangá, o anime de 2000 não tinha estreado ainda, o que deve ter feito ele associar ele a esse arco e não ao reino. Enfim, mas interessante, né? Em uma linha do tempo alternativa, um outro estúdio teria produzido o anime, não o Gallop. Eu vou morrer de curiosidade imaginando. Sei lá, acho que a Toei não ia querer voltar, duvido que o primeiro anime tenha dado muito retorno. Então, talvez o Pierrot? Afinal, o estúdio depois pegou Naruto e Bleach, da mesma revista que Yu-Gi-Oh! Ou talvez a Madhouse, que produziu Bleach Beyblade é de... nessa mesma época. Mesmo estúdio de Naruto, né, velho? As possibilidades. No final do ano de 2001, foi exibido na TV em algum momento. Eu não consegui achar exatamente onde. Imagino que é ao final de algum episódio ou após um certo especial de que logo Isso falaremos. explica muita Um pequeno coisa, mano. clipe de Esses 40 filha segundos doidado de aí. Ano Novo de Yu-Gi-Oh! Nele, Kaiba e Yugi Atem estão duelando. Kaiba invoca a carta Feliz Ano Novo e, para contra-atacá-la, Yugi ativa um combo de 3 cartas. Monte Fuji, Gavião... Inclusive aqueles 4 episódios especiais lá, que vai ter uma animação nova do Naruto clássico lá. Depois de anos, voltaram a notícia aí, eu acho que vai ter mesmo, velho. Eu só não lembro... Depois eu vou olhar de novo ali pra quando que é, mas... Vai ter. Para contra-atacá-la, Yugi ativa um combo de 3 cartas. Monte Fuji, Gavião e Berinjela. É que existe uma superstição japonesa de que sonhar com essas 3 coisas no começo do ano dá boa sorte.
Enfim, O Thea Gafudama e tá Mai, com bem lindos pra caralho, kimonos de então. ano novo, mandam eles Sonho pararem com com isso e se berinjela juntarem logo ao desejo de direto. Feliz Ano Novo. E o elenco todo do anime, daquele ponto da história, faz isso, todos vestidos com roupas tradicionais japonesas. Por sinal, é meigo que até os egípcios Merrick, Odion e Ishizu estão usando elas. Algumas pessoas podem chamar isso de apropriação cultural, mas eu prefiro ver como acolhimento cultural. Em retrospecto, esse vídeo é bem diferente, porque Yu-Gi-Oh!, como franquia, muito raramente explora o lado tradicional da cultura japonesa, então é bem especial ver todo mundo tão japonesado assim. Em suma, muito kawaii. Aí. G6. Ok, eu vou incluir somente este tópico de TCG e não me encham mais o saco. A Konami, em geral, mantém o TCG e o anime bem separados. Sabe, no sentido de evitar incluir o elenco humano e elementos relacionados a ele no card game. Mas nestes últimos 25 anos, houve um bom número de exceções. Para Duel Monsters, especificamente, tiveram 8... Você falou Kawaii Lembrei do Zombie DSK lá, tá ligado? Tem que terminar esse anime aí, velho. Houve A gente um viu bom só a número primeira de temporada em exceções. live. Para Duel Monsters, ele. especificamente, Em tiveram off 8 depois. dessas cartas. Uma versão especial do Dragão Branco de Olhos Azuis feita para promover o lado negro das dimensões, a Armadilha do Coveiro, que tem a Ishizu, o Julgamento do Faraó e o Nome Verdadeiro, que tem o Atem, Mahad, É bom, o é bom, Oráculo legal. de Paládio, que é literalmente o Mahad, União e Símbolo da Amizade, que tem a Turma da Amizade, Duke Devlin opcional, e, claro, a mais icônica de todas elas, The One, The Only, Amizade Yujo, que tem Yugi e Joey na ilustração. Curiosamente, até onde a minha pesquisa achou, a única dessas que foi desenhada pelo próprio Takahashi foi o Dragão Branco de Olhos Azuis, mas eu posso estar errado. Pô, aquela carta do Kaiba é pica, hein, velho. Os mangás da Shonen Jump têm uma tradição secular de oferecerem histórias com quentes amizades entre homens, que alimentam as imaginações de jovens moças e moços que se perguntam: essa amizade não parece meio romântica? E assim nascem muitos chips homossexuais para os fãs fantasiarem. Alguns shonens têm isso mais que outros, e Yu-Gi-Oh!, com seu enorme foco em amizade entre rapazes, estética meio glam e elenco feminino extremamente minúsculo, sempre teve muita chipagem gay Não, entre isso aí esses é meninos Jojo, pô, e tô merece um lugar confundindo as nesse obras. iceberg, porque as pessoas que consumiam Yu-Gi-Oh! Mais por esse lado eram bem numerosas e fãs importantes para a obra. Mas enfim, vamos aos chips. Os mais populares, ao meu Eu ver, não tenho vergonha não, são velho. Yu-Gi-Oh! Porque eu só não botei o vamos do ano do cara lá, porque o áudio tá meio ruim, velho. O áudio, esse dele falando isso. Não achei um áudio bom dele falando vamos do ano. Se eu achasse, eu colocaria. E a Tem, óbvio, a ligação emocional deles é literalmente o enredo inteiro. A Tem e Kaiba, claro, rivais e tal. Yugi e Joey, também super compreensível, devo lembrar vocês do John Note Eu Te Amo. Bakura e Merrick, especificamente as versões Yami dos dois, que é tipo uma versão masculina de Arlequina e Era Venenosa, Amor Psicopata, sempre um sucesso com as adolescentes. E Kaiba e Joey, que tem um bocado de fãs que veem a relação de inimizade entre os dois como sentimentos românticos ainda não reconhecidos. Esses são só os mais populares que eu vi, diga-se de passagem. Existem dezenas de outros. Em particular, pode ter certeza de que Yugi e a Tem já foram shippados com todos os outros adolescentes deste elenco. E eu persisto que o chip lá de A Lenda de Yang é aquela guriazinha da água com o rapaz do fogo, velho. E provavelmente alguns dos adultos também. É muito louco como essa brincadeira de imaginar romances fictícios entre personagens fictícios consegue ser tão intensa, né? Nós humanos somos muito perturbados mesmo. Esta curiosidade é super desconhecida e ao mesmo tempo é super besta. Pois Além é. dos 224 episódios do anime, mais os 12 episódios de Capsule Monsters, também foi exibido, no meio do duelo entre Joey e Odion, um episódio especial no dia 1º de janeiro de 2002. Sim, no Ano Novo. Como eu disse, é possível que aquela animação de Ano Novo tenha sido exibida após ele. E esse especial é uma recapitulação do arco da Battle City até aqui, narrada pela Thea. Né? É só isso. Eu não consigo tancar. Assim. Que beleza que o Yu-Gi-Oh! É muito grande, mas
anime de 12 episódios ter episódio recap. Eu acho isso uma puta de uma sacanagem, velho. O Mesh tem um episódio 6.5, que é pra narrar do primeiro até o episódio 6, cara. Porra, tá de sacanagem, cara. Que porra é isso? Pô, é foda, mano. Eu não entendo isso, não. Yu-Gi-Oh! Tipo, é um recap com um pouco de originalidade, porque o episódio é o Mesh enviando uma carta pro avô dele, e o avô dele lendo a carta ali, né, que a carta conta tudo que a gente acompanhou até o episódio 6, né, enquanto ele interage com outro cara lá que obrigou o Mesh a ir pra escola. Porra, mano, mas caralho. Forbidden Memories, lançado pro PlayStation 1 no Japão em Você 1999, defende o anime. foi um dos primeiros videogames de Yu-Gi-Oh! Tem que E um dos mais defender, né? únicos devido à sua ambientação. A maior parte dele se passa no E Egito eu, como antigo, idiota, eu nos tempos do assisto, velho. faraó Porque, Atem. porra. Apesar do enredo Eu assisti um filme de 2 horas de Kaiju Number 8, narrando a primeira temporada, cara. Pô, eu assisto essas loucuras, mano. É só eu mesmo, velho. claramente não poder ser canônico com a trama do mangá e do anime. Mas o mais interessante do jogo é que, diferente da maioria dos outros, ele teve envolvimento de Kazuki Takahashi em seu Isso planejamento. você me ganha E mesmo, o que eu não lembro enredo tem mangá, não. alguns paralelos com o arco final de Yu-Gi-Oh!, que o Takahashi só iria desenhar 4 anos depois desse jogo. Pô, mano, Um velho é que eu já sacerdote- falei que eu tenho um negócio com isso, cara. Eu sei que é filho, mas se eu pular, me dá aquela sensação de que tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça, tá ligado? Tá faltando uma peça. É tipo uma parede toda de carvalho escura no Minecraft, aí tem uma madeira de olivia, sei lá. Aquela madeira branca lá no meio de um painel todo preto, velho. Me dá agonia, cara. Eu tenho que substituir aquele bloco ali, tá ligado? Por um bloco certo. Eu tenho que encaixar aquela peça. Tá faltando. que o Takahashi só iria Pô, eu não desenhar consigo, 4 velho. anos depois desse jogo. Um velho sacerdote do faraó que trai ele e tenta invocar um deus maligno Pô, da mano. destruição e também manipula o sacerdote Seth. E continue assim, então, porque assim, eu sou o público que gosta desses, né? Esses anime popularzão, assim, né? Meio genérico. Eu gosto pra caralho, velho. Então, assim, se for pra lançar mais anime desses aí de personagem farmando aura e os caralho, velho. Esse shonenzão aí doido, pra mim tá ótimo, cara. Que eu sou esse público, tá ligado? Enfim, triste pra quem é aquele, né? Que nem tu, assim, que, porra, sai, sei lá, uns 3 anime bons durante o ano inteiro, tá ligado? Pra você deve ser triste, mas pra mim, pro meu gosto, tá ótimo que continue assim, velho. Ele e tenta invocar um deus maligno da destruição É e foda. também manipula o sacerdote Seto pra se voltar contra o faraó. Pô, tá pra sair muita o filme de coincidência, Chainsaw né? Man aí, do Arco Enfim, da só jogue Reza. este jogo se você tiver Pô, vai nostalgia sair por ele, porque... Jujutsu Kaisen. Bom, Furiren quem tá vindo aí conhece, de novo. conhece. Porra, só pedrada boa, velho. One Piece eu tenho Meus que Prêmios voltar, velho. Nick é a versão brasileira do Kids' Choice Awards, a premiação oficial da Nickelodeon, em que crianças votam nos seus desenhos favoritos, filmes favoritos, atores favoritos, etc. Bem, Yu-Gi-Oh! Foi exibido aqui pela Nickelodeon, e no seu ápice, era o favorito da criançada. Então, claro que ele acabou indo parar na O Broly é premiação o mais algumas farmador vezes. de aura ainda, né, O que velho? O culminou Broly é no Meus foda. Prêmios Nick 2003, pro qual o canal Inclusive, você produziu sabe que eu um fiquei muito fã de, assim, querendo muito ver Dragon Ball por causa do Broly, né? Na hora que o Broly eu vi, na época lá do Player Tals, começaram a fazer música do Broly, mano, eu vi aquele cara que parecia um botijão gigante, assim, dando muqueta no Goku e todo mundo junto, dando só lapada de qualidade. Falei, cara, esse cara é muito foda, velho. Até eu descobri que aquilo lá é tudo filha, velho. Porra, eu fiquei meio triste, velho. Mas, porra, pelo menos meu filho que me hypou pra ver o anime, velho, tá ligado? comercial exclusivo pra premiação brasileira, Porra. eu acho, com todos os seus Nicktoons dançando e cantando. E olha aí, é o Yugi, dançando. Dedinho pra cima, febre disco. Abraçando Bob Esponja. É, cara, nota Glorioso. 7. Este é um grande momento da história da animação, e eu falo isso sem um pingo de sarcasmo. Ali por volta de 2004, a 4Kids, após anos da internet de escada criticando ela por suas adulterações de animes, resolveu testar se seria lucrativo tentar agradar esses críticos, e tentou uma empreitada de lançar alguns de seus animes em DVD numa versão especial sem cortes, duplo áudio, com uma nova dublagem em inglês mais fiel à versão japonesa, além da opção de ver a versão japonesa legendada. Especificamente, 2 animes, Yu-Gi-Oh! E Shaman King. Sim, na gringa, Shaman King ficou com 4Kids. Felizmente no Brasil não.
eles só lançaram Shaman 9 King eu vi pelo episódios em Sago 3 também, DVDs no episódio antes de falando do filho desistirem dele. da empreitada. As vendas não estavam rolando. As dublagens desses 9 episódios, claro, são bem fascinantes. Vamos lá. Sim, nenhum corte visual, nenhuma edição de texto nos cards nem nada assim, e trilha sonora original Caralho, o Caju mantida, tá quase, tá baby. maluco? O Pô, texto vou botar aqui de novo, mano. É puro CG? É. Mas eu acho que é porque o Caju usa música pop, né? Assim, ocidental. Nas opening, né? E na ending. Isso me pega muito, talvez, mano. Eu acho a opening da primeira temporada. A da segunda eu acho... Não é. Da primeira eu acho muito foda, velho. nos cards nem nada assim. A segunda eu e acho trilha música sonora genérica, original mas da primeira mantida, temporada eu gosto. baby. É porque eu gosto da texto música, é onde né? a Opa. coisa complica um pouco. Primeiro, os nomes dos personagens e das cartas foram mantidos localizados. Mais ou menos. O avô do Yugi não foi, por exemplo. Ele voltou pro seu nome japonês Sugoroku. E Joey meio que virou o sobrenome do personagem, com ele se apresentando ao Evil como Katsuya Joey no começo do torneio. That is Yugi Moto, the duelist who beat Kaiba. And I'm his best friend, Katsuya Joey. And these are our funny sidekicks. E na tentativa de fazer uma dublagem fiel, a 4Kids foi muito forte pro lado oposto. O texto é muito literal. Nível dubladores lendo legendas e tentando mais ou menos encaixar na labial e olhe lá. O que me incomoda O em Caju, resultado eu acho meio não é uma corrido, mano. experiência As muito coisas agradável. acontecem assim de uma hora pra outra. Mas ainda é mais agradável que a versão normal da Se ele tivesse 4Kids, uma porque construção trilha melhor, sonora mais japonesa tempo. faz um mundo de diferença. Shinkichi Mitsumune é um ícone. É tipo Enfim, pena que não- o Kafka, que é o prota, né? Ele descobre que ele pode virar Caju, né? Ali é o episódio que ele vira o Caju pela primeira vez. Né? Dando um spoiler aqui, alerta de spoiler, né? Quando eu fizer assim, você desmuta o vídeo aí. Aí, porra, tem um time skip de acho que 3 meses. Depois que ele descobre que ele pode virar Caju. Que eles entram lá pra força lá especial lá, né? Pra lidar com os Caju. E ele já sabe usar os poderes dele, tá ligado? Ele já manja, não 100%, mas já manja de boa parte, mano. Consegue controlar muito bem os poderes dele. Eu queria que tivesse ele aprendendo o que é, né, tudo aquilo que ele tava vivendo, né? Assim, aprendendo aos poucos, descobrindo mais sobre a capacidade dele, né? Ele já, time skip, já tá roubado, tá ligado? Sei lá. Ele lutando de frente com o vice-capitão, tá ligado, velho? Eu achei meio, porra. O cara não é isso, mano. O cara é um merda nos atributos físicos. O cara ele não sabe porra nenhuma, ele é um bosta. Como ele luta de igual pra igual, acho que o cara bota pressão nele, né? Mas porra, velho. Era pro cara fazer picadinho dele, cara, tá ligado? Isso me incomoda, tá ligado? Essa questão assim do prota tira uns poderes do cu, parece. Sei lá. Mas ainda é mais agradável que a versão normal da 4Kids, porque trilha sonora japonesa faz um mundo de diferença. Shinkichi Mitsumune é um ícone. Enfim, pena que não seguiu mais adiante, mas pelo menos temos estes 9 episódios pra nos ajudar a imaginar o que poderia ter Eu já sido. esqueci Freezer, velho. Você vai me ganhar na discussão que eu já nem lembro mais. Ainda Eu no tenho que tópico rever. de localização da 4Kids, esse é meio estranho. Por algum motivo, a partir da saga da Battle City, a qualidade do vídeo da versão da 4Kids se torna um pouco diferente da qualidade que Sim, se mas ele acha já nos tava DVDs bem, tá e ligado, reprises japonesas. Não necessariamente pior, só mais... Ele já aprendeu, em ele já geral. do nada aprendeu a E isso velocidade, é especialmente perceptível a capacidade de voo do Caju, usar a eletricidade lá, que é um dos poderes dele lá, que o corpo dele energiza, né? Isso tudo off-tela, né, velho? Óbvio, ele é pouco ainda do poder real do Caju, né? Depois, quando ele perde o controle de si mesmo, que aí a gente vê que o bichão tem muito mais a mostrar, né? Mas, sei lá, achei meio que acha corrido. nos DVDs e reprises japonesas. Não necessariamente pior, só mais clara em geral. Não, vejo E isso nada. é especialmente perceptível na segunda temporada, o pacote de episódios que vai do 50 ao 98. Eles não estão só mais claros, eles estão amarelos. Eu passei muito tempo achando que isso era só um problema da Nickelodeon, ou de má Pô, o Caju transferência número dos 9 episódios é o mais por potente fãs, ainda, viado. mas depois que Ih, os tô dando episódios spoiler, desculpa. apareceram em streaming, ainda com esse mesmo problema,
Deu pra confirmar que, não, a versão da 4Kids tá só amarela mesmo, sem motivo algum. Eu não sei o que aconteceu aqui, e tenho certeza que todo mundo que sabia ou já se aposentou, ou saiu da indústria, ou morreu. Será um mistério eterno. Essa é bem pequena. No primeiro capítulo do mangá, quando Yugi explica pra Teia que o enigma do milênio supostamente realiza desejos, ele silenciosamente compara ele às esferas do dragão, confirmando que o mangá de Dragon Ball existe no universo de Yu-Gi-Oh! Essa menção que foi no início deixada de o 9 fora é um de merda, ambos né, os velho? animes Mas da Toei e da Gallop. ele tem um poder roubado de absorver a habilidade de outros kaiju, Ali por velho. volta de 2003, Kazuki Takahashi Habilidades desenhou o Yugi humanas no mangá e de um os colega materiais, mangaka né, da que são Shonen feitos, as Jump, armas dos Yoshio kaiju, Sawai. que são O mangá sendo as armas que são feitas dos materiais do kaiju. o Yugi no mangá de um colega Ele mangaka da começa um Shonen merda, mas Jump, depois vai evoluindo Yoshio pra caralho, Sawai. velho. O mangá sendo a comédia Bobo 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 Bobo. Em uma página, o Yugi brota do cabelo do Bobo Bobo. Bobo Bobo é uma daquelas comédias totalmente nonsense e invoca Osiris, o dragão do céu. Eu não conferi isso porque nem saberia por onde começar a procurar, mas pelo que eu li por aí, carece totalmente de fontes, não use isto como referência. Esse capítulo chegou a ser adaptado pelo anime de Bobobo da Toei, mas, naturalmente, essa parte do Yugi ficou de fora. Teriam pelo menos umas 3 empresas que provavelmente não iam curtir muito isso. Bom, chegamos ao fundo do iceberg, gente. Espero que estejam curtindo a hipotermia tanto quanto eu. Piadas à parte, eu me diverti pra caramba escrevendo esse iceberg. Muito bom, Poucas velho. coisas vêm aos meus dedos tão naturalmente quanto vomitar meus conhecimentos triviais sobre esse anime e mangá tão Comentário queridos do pro meu amigo lá resto. bateu os requisitos, né, velho? 5 likes, então assim, pode ser. Ele criou conta fake e deu like no próprio comentário? Pode ser, mas não dá pra mim saber, então resolvi trazer pra live, né, adiantar aí pedido dele lá no YouTube, velho. Quanto vomitar meus conhecimentos triviais sobre esse anime e mangá tão Eu não queridos tô pro com meu pressa coração. pra ver os outros filmes, velho. Agora, um Tô call to tranquilo. action básico pra vocês. Eu errei alguma coisa? Eu esqueci algum detalhe? Tem Tem tanta alguma coisa que vocês patrocinada sentem que eu já tinha que tô ter até incluído e tranquilo, não né? incluí? Joguem aí nos comentários. Se este vídeo for bem, talvez role uma parte 2, quem sabe? Cansei de escrever, não tenho mais nada pra dizer, falou. Muito bom, muito bom. Editado pela Bia, velho. Até o Sago tem editor e eu não, velho. Ele costuma deixar um bagulho no final, deixa eu ver. Essa boca gigante aí é grande demais. Acho melhor a gente sair da internet. Dá um like e se inscreve. Muito bom, muito bom. Caralho, velho. Parabéns pelo vídeo aí, Sago. Bom iceberg. Ótimas curiosidades. Bom demais. Eu acho que é o terceiro iceberg de Yu-Gi-Oh! Que a gente vê, mano. Os 3 de canais diferentes. Agora vamos pedir mais um iceberg, velho. De outro canal agora, velho. Bom demais. O homem é um cavalo forte de coração tão